Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é Infinite. Tem em torno de 1 hora e 46 minutos. Ele é um filme de ficção científica, thriller e ação. Ele é recomendado para maiores de 13 anos e a nota na IMDb é uma nota média, na minha opinião, tem 5,4 de 10. O filme é dirigido por Anthony Fuqua. Ele é mais conhecido por Sete Homens e um Destino. Agora eu vou falar um pouco do filme, depois o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas antes de eu continuar a análise, se você gostou do vídeo, dá um joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o Concorda com Rafa no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Então vamos lá falar desse filme que está aparecendo propaganda direto, que é o tal do Infinity. O que é o Infinity, pessoal? A história começa em 1985. Um cara misterioso está fugindo dentro de um carro numa perseguição da polícia, e aí vai mostrando um casal que também está fugindo da polícia, e eles decidem se encontrar num ponto de encontros. Quando que está quase chegando o cara dentro da Ferrari, vem um caminhão, bate com tudo no carro do que estava o casal, e a gente vê o carro explodindo, e eles falam assim que eles vão se encontrar no ponto de início. A gente fica viajando no começo do filme, e o outro está com um corte na barriga, onde ele está saturando com o isqueiro do carro a ferida. E aí a gente vê que ele tem uns poderes estranhos, que ele consegue jogar uma espada. E aí fala que isso aí é a última vida. Aí começa um tal de Nesta Vida, onde a gente é apresentado por um cara misterioso. A gente vê que é um cara que sofre de esquizofrenia, ele está sozinho. Ele tem umas visões estranhas, que ele parece que ele perdeu a família dele, a mulher e uma filha, no caso. E a gente vai vendo que ele é viciado numa droga que ele consegue com traficantes. Só que como ele não tem dinheiro e ele não consegue trabalho de jeito nenhum, porque ele vai em entrevistas e ele começa a falar do histórico dele e ninguém quer contratar ele, ele decide, presta atenção pessoal, forjar uma espada, né? Katana, aquela espada de samurai, para vender para um traficante em troca do medicamento que ele precisa. E aí tem um capataz, um ajudante desse cara que fica zoando ele, chamando ele de Wikipédia, já que ele sabe todas as coisas. E a gente não vai entendendo nada no início do filme. Até que o traficante decide pegar a espada e querer cortar o braço de uma das ficantes dele. E o tal cara impede. Ele consegue pegar a espada de volta, pegar o tal das drogas dele e fugir. Só que ele, quando está fugindo, ele começa a ter umas visões estranhas, passa mal e desmaia e cai num carro. A polícia chega, prende ele em flagrante. Quando ele começa a interrogar ele, um cara do nada fecha a porta e começa a perguntar várias coisas para ele. Coloca vários itens em cima de uma mesa e fala: "Você se lembra disso?" Aí ele fala: "Não estou me lembrando de nada." Aí ele pega outra coisa e vai mostrando para ele. Enquanto isso, ele pega uma arma, que ele diz que ele é o advogado dele, pega uma bala, coloca dentro de um revólver e ele vai girando, estilo roleta russa, chamado isso, e atirando nele para ver se vai funcionar. E nada funciona. Até que uma hora que ele pega um dos objetos, o Evan segura e reconhece, tem uma visão louca de uma coisa bem do passado que aconteceu. Ele vai pegar a arma e dar um tiro, ele dá o tiro, só que o cara já removeu a bala. E aí ele queria que ele lembrasse disso, e a gente já descobre que esse cara no início do filme já é o vilão. E aí quando que ele vai matar o Evan, vem um carro com tudo dentro da delegacia, quebra o muro e manda o Evan entrar, uma mulher. E aí eles fogem, vem o outro cara atrás, o tal do advogado entra num outro carro, vai atrás de uma perseguição intensa, até que eles conseguem escapar, explodindo tudo. E a gente vai vendo, pessoal, que no carro e tem várias coisas, tem um símbolo do infinito. E essa mulher faz uma proposta pro Evan, fala que ela é muito conhecida dele, que fica feliz em reencontrá-lo, e fala que se ele embarcar no avião, ela vai explicar tudo o que acontece com ele. Ele decide topar, eles vão para um local bem isolado. Quando chega lá, eles se deparam com a Garrick, que é uma cadeirante, mas ela fala que vai explicar tudo para eles o que é que está acontecendo. E esse cara, o tal do vilão, o tal do Bathurst, existe um trio que eles são chamados de infinitos porque eles têm vidas infinitas, eles renascem depois
de um longo tempo. Eles só se lembram das memórias, pessoal, quando eles estão na fase da adolescência. Só que o Evan sofreu um acidente de carro e tem uma placa de metal na cabeça. Então ele não se lembra, ele só tem surtos. E o tal do Bartosz, ele quer um tal de um ovo que o Evan roubou dele, que com esse ovo ele é capaz de acabar com a humanidade, porque ele está cansado de continuar renascendo em corpo de outras pessoas e continuar esse ciclo infinito. Ele não aguenta mais, tanto que ele se rebelou, né? Era um trio, né? A Nora, o Evan e o Bartosz. O Bartosz se revelou e o cara que explodiu o carro batendo no começo do filme em 1985 era o tal do Bartosz. E a gente vai vendo que o Evan não consegue se lembrar e precisa desse ovo para o tal do Bartosz não achar e acabar com a humanidade. Tem até uma... Nossa, pessoal, tem uma cena que é espetacular. Parece muito Exterminador do Futuro 2, quando tem aquela cena do apocalipse. As pessoas se desintegrando. É muito louco. E aí depois a gente vê que o tal do Evan não consegue se lembrar de forma alguma. E aí decidem mandar ele para um tal de um artesão. O que o artesão faz, pessoal? Ele é o único que é capaz de conseguir fazer com que as pessoas se lembrem das vidas passadas, já que o Evan não consegue de forma alguma. Só que o Bartosz não é tão burro quanto que a gente imagina. Ele tem uma equipe dele especializada que também quer ajudar ele a acabar com o resto do mundo. O que ele decide fazer? Ele tem um cara chamado Porter, que ele era um dos infinitos. Bartosz encontra ele, pune ele com mel e depois ele fala para ele que ele quer saber das memórias do local onde que ele tem que ir e onde que o Evan está escondido para ele pegar o tal ovo. Ele consegue fazer o que, pessoal? Ele criou uma arma onde tem uma cápsula que ele atira nessas pessoas que para eles não renascerem, pessoal. Ele prende elas num chip. Olha que ideia genial que o tal do Bartosz teve. E aí ele faz até um mural e vai colocando cada chip dos tal dos infinitos. Ele quer acabar com os infinitos e acabar com o mundo. E aí ele consegue a localização onde que é, vai lá, faz todas as pessoas de refém, pergunta onde está o Evan, que o Evan foi com a Nora e com o Kovic, que é um cara, parece um viking, e uma japonesa bastante poderosa. Quando eles chegam lá no artesão, e aí eles colocam ele numa cápsula. Nessa cápsula ele tem um tal de chamado reinício, que enche de água, mais ou menos ele morre, ele ressurge com as memórias dele. A gente descobre que o tal Bartosz tem uma pessoa infiltrada, descobre a localização do ovo, e aí quando ele descobre a localização do ovo, ele decide matar todas as pessoas lá, tanto que ele acaba atirando na japonesa e matando ela, acertando o Evan, e aí o Evan fica todo machão e fala, não, eu vou deter ele, pode deixar. E aí ele decide fugir com a Nora e o artesão. Enquanto isso, Kovic decide enfrentar o Bartosz, onde ele toma o maior pau, é preso também dentro do chip com a bala, ele coloca lá no negócio e vai atrás do corpo antigo do Evan para pegar o ovo. Quando ele pega o ovo, ele coloca numa máquina, só que tem que esperar carregar, pessoal. E enquanto está carregando, o Evan se recuperou, o artesão fez transfusão de sangue, enquanto isso a Nora vai indo lá na frente. Ela chega lá, ela tenta dar um tiro no Bartosz, o Bartosz é mais ligeiro do que imagina, e ele começa a controlar uns drones, que é muito louca a cena. Consegue controlar um monte de drone, até que quando ele vai matar a Nora, aparece um helicóptero, surge do além, que é o artesão que fuzila todos os drones, e aí tem uma perseguição intensa, parece o Evan, com um carro a milhão chegando lá para tentar impedir o tal do Bartosz, que ele está num helicóptero fugindo, não é nada besta, né? Depois que ele viu que o circo pegou fogo, ele entrou dentro do helicóptero, colocou o tal do ovo, que tem uma cara de uma morte, muito louco, muito bem feito, e fugiu. E aí o Evan decide ir atrás dele, enquanto a Nora vai lá dentro, recuperar as memórias dos que estão presos no chip, enquanto ela enfrenta uma das capatazes do Bartosz, consegue derrotá-la, só que ela está ferida, pessoal. E aí ela fica com uma bomba para ela explodir o local, para liberar todas as almas. E o Evan vai atrás do Bartosz para impedir o fim do mundo. Quando chega lá, eles têm uma briga
E a gente descobre que o Evan recuperou os poderes dele. É muito louco que ele consegue tipo controlar uns poderes muito e vê que ele é muito mais poderoso que o Bartosz. E aí o Evan consegue entrar dentro da aeronave e quando ele vai desativar a bomba com a espada katana dele, o que acontece? Ele toma um tiro na cabeça. Só que a gente se lembra que o Evan tem aquele negócio, aquela placa de metal na cabeça. Então a bala não consegue entrar e prender ele que nem as outras pessoas que foram presas ou aprisionadas, né? E aí ele tem uma luta intensa com Bartosz, ele consegue, vai soltando cada alça que está prendendo a bomba no dispositivo, e aí quando a bomba está caindo lá embaixo, ele pega a espada, se joga e vai atrás, e o Bartosz também vai em cima. E aí um vai brigando com o outro no meio do ar, até que o Evan consegue dar um tiro onde que prende o tal do Bartosz e ele consegue desativar a bomba. E aí a gente vê que ele cai depois no mar assim, morre lá. Passa-se acho que 16 anos, se eu não me engano, depois a gente vê a Nora reencontrando o antigo namorado dela que renasceu. E também mostra um moleque na Indonésia lutando muito com uma katana. E quem parece misteriosamente, pessoal, sim, o artesão convocando ele. Ele joga a espada, aquela katana muito louca que o próprio Evan forjou, joga pro Evan, ele pega e fala, artesão, quanto tempo, não sei o que. Ou seja, dessa vez ele recuperou as memórias dele certinho, já que ele não teve acidente. E o filme termina dessa forma, podendo até dar uma nova continuação, ter um segundo se quiser. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei do filme. Pessoal, as cenas de perseguições, os efeitos especiais e a história em si são muito louco. Essa ideia de prender os caras que renascem e tudo mais. O que eu não gostei no filme, pessoal, a história é muito previsível. Podia ter sido bem melhor as lutas deixam muito a desejar. O que as perseguições são bem legais, deixa muito a desejar as lutas, são muito rápidas, acabam rápido. Como eu disse, é uma história previsível, a gente já esperava que o Evan ia salvar o mundo e renascer depois. Que mais? Deixa eu pensar aqui que eu não gostei. Eu também achei que ficou muito mal explicado esse negócio, como eles renascem, qual é o procedimento para eles renascerem e tudo mais. Outra coisa que muita gente não entendeu, por que o namorado da Nora não renasceu com ela se os dois tomaram um tiro? É simples, pessoal. Para aqueles que não entenderam a cena, o carro explodiu e quem acertou a bala não era uma bomba, como todo mundo acha que era um lança-granada. Era uma bala gigantesca que ela capturou o namorado da Nora. Por isso que ela conseguiu renascer naquele ponto que ela não encontrou ele. O filme, assim, é bem interessante. Eu recomendo vocês assistirem. Tá num hype tremendo, não é à toa que eu assisti ele. A nota que eu dou pro filme, pessoal, é 7.5 ou 7,5. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continue firme. Muito obrigado e até a próxima.